Olá, no ar mais um CrefCast, o podcast do profissional de educação física. E esse programa é para você, profissional da educação física, que posta seus conteúdos na internet, né? Como atuar nas redes sociais, como atuar na internet? Quais são os desafios éticos e profissionais nas redes sociais? Para isso a gente convida Carlos Mulatinho, Tiago Coelho e Ives Miranda para esse bate-papo. Fica com a gente até o final. Carlos Mulatinho está aqui ao nosso lado, conselheiro do CREF 12 Pernambuco, Conselho Regional de Educação Física, da 12ª Região, membro da Câmara de Orientação e Ética. Bem-vindo, conselheiro. Obrigado, Fernando. Tiago Coelho, Universidade de Pernambuco, é graduado em Educação Física pela ESEF-UPE, especialista em exercício físico aplicado a grupos especiais pela Universidade Gama Filho, mestre em Comunicação e Desporto pela Universidade do Porto, de Portugal, doutor em Educação Física pela UPE-UFPB, professor adjunto da ESEF-UPE e coordenador do projeto Movimenta Mais. Professor Tiago Coelho, bem-vindo ao CrefCast, viu? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Ives Miranda, da Secretaria Executiva de Esportes da Secretaria de Educação de Pernambuco, é doutorando no Programa Associado de Pós-Graduação em Educação, também pela UPE-UFPE, e assessor de projetos esportivos na Secretaria Executiva de Esportes da Educação de Pernambuco. Professor Ives, bem-vindo ao CrefCast também. Muito obrigado, Fernando, pelo CREF, a você pelo convite. É um prazer recebê-los nesse programa. E falando em desafios éticos nas redes sociais, quais são os principais desafios éticos que o profissional da educação física enfrenta nas redes sociais no dia a dia, professores? Quem começa? E aí? Tá olhando muito para minha cara. Professor do Mas você que é da casa, você que é do CREF, começa, né? E que é da comissão Exato. de ética, Chega para você lá. Exato. Chega muita coisa, né? Mas assim, a bola está com você. acho que talvez o maior desafio da gente, né? Primeiro é importante ter esse papel aqui, tem enquanto Câmara, né? De orientação e ética, por quê? Porque é um tema que está no nosso código de ética, né? E muitas vezes a gente não tem o costume de ler o código de ética, que é um problema, né? Do ponto de vista profissional. Mas o nosso código de ética, ele foi, em 2024, ele foi publicado e ele traz justamente elementos que nos fazem, né, pensar sobre, né, o nosso papel nas redes sociais. Inclusive, né, existem alguns artigos, um artigo lá que trata justamente de sanções, né, quando a gente não tem uma ética profissional também nas redes sociais. Então, acho que o desafio ético da gente é conhecer esse documento, né, e também entender que o ambiente virtual hoje está cada vez mais presente, né, no dia a dia, né, ou seja, as academias, os clubes, as escolinhas hoje, né, quem acompanha tem um perfil de rede social, às vezes faz, né, algumas questões de transmissão ao vivo com crianças, com adolescentes. Às vezes a gente não percebe, mas a gente está ali sempre sendo colocado nesse ambiente virtual mesmo sem perceber, né? E a gente precisa ter alguns cuidados, tanto do ponto de vista profissional, né, quanto do ponto de vista ético. Acho que é uma coisa que a gente precisa amadurecer. Esse código de ética é aquele que foi reformulado agora em 2023 Isso, e resolução de publicado 23, em 24. publicado em 24, recentemente. Ele está disponível no site do No Confef, site do Confef e no site do CREF. no site do Se CREF colocar lá também. o código de ética, vai achar também no nosso site. E, portanto, todo profissional da educação física, né, ter acesso, baixar, dar uma lida Isso. e, inclusive já está atualizado, já com essa Isso. pegada de rede social. Exato. Já tem um item falando da importância, né, da rede social. Principalmente já entrando em outras questões, né, que a gente viveu muito tempo e ainda vive, de certa forma, de fake news, né, de posturas que não são adequadas, né, que muitas vezes na rede social ele ganha uma dimensão muito maior do que na nossa realidade presencial, né? Então, assim, até para a gente entender que também a gente pode ser, né, eu vou usar o termo punido, porque não deixa de ser uma punição quando a gente também não respeita o ambiente virtual do ponto de vista ético. Eu acho que é um grande desafio da gente. Perfeito. Professor Ives. Eu penso que um grande desafio também, indo nessa lógica, além da conscientização do documento, que é super importante para nós profissionais, mas é a conscientização do uso, no geral, de não se render àquilo que as redes sociais muitas vezes nos pedem de uma maneira não de cara logo, que é a lógica dos algoritmos, né? É ter a consciência de que eu não devo me render à lógica dos algoritmos, que é um conteúdo
a todo custo, mais exacerbado, com fake news e tal, para poder gerar mais engajamento, mais visualização e por aí vai. Então, acho que um grande desafio do profissional de cara é tomar essa consciência. Eu sou um profissional, eu tenho responsabilidades perante a sociedade e, por conta disso, eu devo atuar nas redes sociais assim como eu atuo no ambiente offline, com responsabilidade, com ética. Então, o ambiente online ele não deve mudar aquilo que a gente faz no ambiente offline. Mas como é tudo muito novo, rede social, a gente precisa ir tomando consciência. Um documento como esse do CREF, do CONFEF, ele é importante para ir balizando e com certeza daqui a um tempo isso vai ser atualizado, porque novas ferramentas vão surgindo. Mas, assim, logo de antemão eu diria que tomar consciência de que o profissional ele não precisa se render, apesar de muitas pessoas falarem, né, de fazer todo tipo de conteúdo para gerar engajamento, mas é tomar consciência de que não precisa fazer de tudo para o algoritmo lhe gerar ali visualizações e tudo mais. Professor Tiago. Então, tema sensacional para a gente debater e muito rico, né? Que merece a atenção dos profissionais de forma geral, não só da educação física. Acho que todas as profissões nos tempos atuais sofrem uma influência muito forte desse mundo digital, dessa tempestade de informações que as redes sociais proporcionam. Peço perdão pela voz, tá mais... E isso acende, falando em educação física, para o profissional ter consciência do seu papel social. Qual é a mensagem que eu quero deixar para a sociedade? Qual é a sociedade que eu acredito? Quais são os potenciais problemas que a minha atuação pode resolver? O que é que eu estou disposto a resolver? Ter uma clareza de qual o público que eu quero atingir com a minha fala. Acho que os profissionais, e isso requer amadurecimento, como os colegas já falaram, mas, por exemplo, eu preciso ter uma noção se eu quero falar para um público no aspecto formativo, para os profissionais em si, quando eu me posiciono numa rede. Se eu quero transmitir uma mensagem para o público em geral, para o público leigo, eu acho que é um outro tipo de linguagem. Se eu quero trabalhar no nicho de empresários, se eu quero trabalhar no ambiente de negócios, eu acho que é um outro grau de comunicação. E isso traz responsabilidade para o nosso processo formativo. Dentro da graduação, quando nós estamos lá, como que nós estamos discutindo esses temas e o quanto de reflexão e o quanto de orientação nós somos capazes de dar para a pessoa que está em formação nesse contexto. Eu acho que todos nós, não só o profissional que está na graduação se formando, mesmo nós que estamos lá no ensino, a gente tem uma necessidade constante de estar atualizado, por exemplo, como um documento como esse que foi falado. Porque como é tudo muito novo, são muitas novidades, tem muita, como eu já falei antes, muita informação circulante, aumenta a nossa responsabilidade de ter um crivo e um filtro maior no que a gente absorve, no que a gente vai consumir e no que a gente vai passar. Então, reflexão sobre qual é o meu papel social, aumentar meu filtro, meu grau de criticidade sobre aquilo que eu consumo de informação, para passar um conhecimento, para poder gerar uma mensagem positiva para a sociedade. Ter plena clareza da nossa responsabilidade. Perfeito. Poucos sabem que o Conselho da Educação Física existe fiscalização também online, digital, né? Muitos pensam que a fiscalização é apenas aquela presencial, que os fiscais estão na rua, nas academias, nas praças, fiscalizando. Mas existe a fiscalização digital, online. Professor Mulatinho, tem essa questão do aumento do uso das redes sociais, isso provocou também um aumento da necessidade de fiscalização pelo CREF? Não, sem dúvida. Assim, eu não faço parte da Câmara da Fiscalização, mas a gente tem sempre uma reunião por mês, que é a plenária, e os dados eles são colocados para a gente. A gente vê cada mês assim, uma grande quantidade de fiscalização, né, digital. E aí a fiscalização, assim como a presencial, ela depende muito também de um processo anterior, né, que são as denúncias. Então, muitas vezes a gente conversa, né, até na Câmara, né, de Orientação e Ética, que as denúncias vêm muito da questão do presencial, né, do profissional que está fazendo alguma coisa antiética numa academia, no clube, etc. E poucas vezes a gente recebe denúncia do ponto de vista do online, né, do ambiente virtual. Por quê? Porque muitas vezes é o desconhecimento tanto da sociedade quanto do profissional, né? Então, a gente precisa, né, o CREF já faz isso, já faz essa fiscalização online. Como a gente estava conversando anteriormente, fiscaliza perfis que são denunciados, porque a gente sabe que tem muita gente
que não é da área da educação física, né? A gente estava brincando aqui, vai dizer um pouco da idade da gente. Começava com os blogueiros, hoje são os influencers. Então, existe uma preocupação também do Conselho de fiscalizar esse ambiente virtual, tanto do profissional como do leigo que está lá, né, cometendo uma infração grave, que seria o exercício legal da profissão. E a gente debate muito, eu acho que os meninos também podem entrar nessa conversa, que muitas vezes o que acontece é profissionais da área da gente da educação física compartilhando, curtindo coisas, por exemplo, de pessoas que não são formadas. Né? São esses influencers que muitas vezes estão lá, como o Ives colocou, né, de não se preocupar com o algoritmo, mas a gente sabe que esses influencers usam muito do algoritmo e muitas vezes o nosso profissional está curtindo, compartilhando coisas de certos influencers que a gente sabe que eticamente não é a realidade. Né? Então, assim, a fiscalização aumenta muito, mas depende também da lógica da denúncia. Né? Se eu vejo um perfil, né, que está tratando da educação física de forma geral, treinamento, etc., e que não é da área, a gente também tem que denunciar. É um papel importante da gente denunciar. E aí tem uma coisa legal, né, que o CONFEF, o CREF da gente, principalmente o CREF 12, a gente faz uma campanha, inclusive, de que o profissional da educação física, nas suas redes sociais, seja lá qual for, Instagram, LinkedIn, enfim, entre elas, que coloque ao lado da sua bio, né, das suas informações, o número do CREF. Porque é uma forma também de assegurar a sociedade de que profissional é que está ali se posicionando no ambiente virtual. Então, isso é muito importante a gente colocar aqui, da importância da gente divulgar o nosso número do CREF nas nossas redes sociais. Perfeito. Serve como dica, né, até para os profissionais que estão nos assistindo. Professor Ives, como congressos e cursos podem contribuir para uma atuação mais segura e ética do profissional da educação física? Acho que esses eventos eles podem contribuir à medida que eles trazem esse assunto para a discussão. Acho que quando a gente começa a discutir, como isso que a gente está fazendo agora, né, discutindo sobre o assunto, isso gera notoriedade ao assunto. Isso que Kaká falou, por exemplo, né, de que um profissional ou um não profissional ele pode ser denunciado pelas redes sociais, denunciar o CREF pela atuação que está sendo feita nas redes sociais. Então isso começa a gerar discussão. À medida de que cursos, que congressos vão trazendo esse tipo dos desafios éticos, não só dos desafios éticos, mas de como atuar nas redes sociais, a responsabilidade, isso que o Thiago trouxe anteriormente, a responsabilidade do profissional perante a sociedade. E à medida que a gente vai tendo discussões sobre isso, não só em cursos e eventos em si, de maneira geral, mas levando para a própria graduação em educação física, por exemplo, né? A disciplina de ética hoje dos cursos já abordam esse tipo de conteúdo das redes sociais? É uma pergunta. Eu não sei, né? Quando eu cursei a disciplina, não foi abordado porque era outro tempo. Você né? se formou em que ano? Eu me formei em 2017, eu paguei a disciplina de ética em 2014, 2015. Então já existiam as redes sociais, mas não nesse boom que é hoje. Perfeito. Então traz a consciência de melhor compreensão para aqueles profissionais que estão no curso, nos eventos, mas também pensar nessa formação já da base. Perfeito. Como é que as universidades, as faculdades estão abordando esse assunto, ao invés de estar... Porque existe uma tendência hoje, eu acho que vem também da escola básica, já existe a proibição do uso de celulares, né? E muitas vezes eu entendo que o desejo ou a vontade em alguns contextos na universidade é também fazer isso. Porque o professor de sala de aula tem muita dificuldade com o estudante usando o celular. O professor lá falando e o estudante não prestando atenção. E eu diria que não só a gente, né, que nós somos professores na universidade, o próprio ambiente da educação física, né, tem se tornado um ambiente difícil da gente conviver, né? Quem vai para as academias, a gente às vezes está treinando, tem 10 com celular fazendo selfie, vídeos, etc. Né? Então usa dali da rede social e acaba que coloca em xeque, né, muito dessas questões éticas que a gente está falando. Né? Às vezes eu estou fazendo uma gravação de um vídeo na academia, mas eu estou pegando imagem de outras pessoas que não autorizaram. Exato. Né? Então isso tem... E nem gosto de ser... Não gostam de ser muitas vezes nem tem rede social. Tem rede social. Isso. Né? E uma coisa que me chamou a atenção nessa fala de Ives, quando ele falou da disciplina, como Ives é meu aluno de doutorado lá na UPE, e a gente tem uma disciplina também no doutorado que é de ética e inovação. E na disciplina de ética e inovação, por um acaso, também foi reformulada no ano de 2025, ano passado, uma resolução para pesquisas em ambiente virtual, né? Que a gente discutiu lá por justamente, né, ter essa preocupação com tipos de pesquisa que são feitos no ambiente virtual. E isso demonstra o quê? Que muitos outros espaços estão atentos, né, a esse ambiente virtual, às redes sociais,
e que muitas vezes precisa, né, de normas ou normativas para poder regular mais ou menos uma conduta, né, mais ética das pessoas, dos profissionais que lá estão, né? Então, Perfeito. a gente tem essa demanda aí de tentar, né, de certa forma, ter normas para conduzir, né? Que às vezes a gente não tem norma e acha que, como a rede social é jovem, a rede social permite tudo, né? Então a gente tem que ter esse muito cuidado, porque não é que permita tudo, né? A gente Pois é. tem que ter muito cuidado. Lamentavelmente, eu acho que a gente vive uma crise ética, não só da educação física, mas de todos os setores da sociedade, né? E a educação física não poderia ficar de fora, porque infelizmente atinge também, né, com o advento das redes sociais, como os senhores estão colocando aqui. Professor Tiago, como é que as redes sociais podem fortalecer a colaboração entre profissionais da educação física? É um caminho sem volta. A gente está navegar responsavelmente pelas redes sociais. Me lembro quando estava na pandemia, que a gente ficou sem o acesso presencial e a gente precisava nos aproximar dos nossos alunos, dos usuários do nosso projeto de extensão, e a gente promoveu alguns cursos e um dos caminhos que algumas palestras, alguns eventos virtuais, e um dos critérios que a gente utilizava para poder chegar em algum colega, me lembro, fizemos contato com professores do Rio Grande do Sul, professores que estavam em São Paulo, professores que estavam no interior do estado, e um dos caminhos, invariavelmente, que a gente percorreu foi ir na rede social para tentar o acesso a ele, para poder fazer o convite para participar de um evento virtual que nós estávamos organizando na época. Então, e deu certo. A gente fazia a transmissão ao vivo, o professor falava lá do Rio Grande do Sul, o outro falava de Petrolina, e cada um na sua casa. Naquele momento a gente não tinha muito para onde ir, o que fugir. E isso as redes sociais aproximam. É engraçado que o discurso, né, que ela termina afastando quem está próximo no dia a dia, na casa, no nosso cotidiano, e nos aproxima de quem está lá em outro local, um distante país, logo outro estado, outro país, outro estado, enfim. Então é necessário a rede social e aumenta a nossa cobrança para gerarmos um conteúdo, gerarmos um posicionamento em rede social coerente com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Para demonstrar nossa autoridade de conhecimento, e é importante que a gente valorize o nosso trabalho. Os meninos falaram aqui de sala de aula, dos nossos desafios em sala de aula. Muitas das vezes nós estamos lá na sala de aula trazendo um conteúdo atual, que a gente se esforça, que a gente prepara lá, e aí o garoto vai no celular e diz: fulano está dizendo que é o contrário. Isso. Tá dizendo, ele simplesmente viu um outro ponto de vista, utilizou aquilo para rebater nosso argumento, mas aí vamos lá, eu e Kaká, nós temos uma rede social, cada um tem, sei lá, 1.000 pessoas na nossa rede social. O garoto vai lá e consulta alguém que tem 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e o cara pode falar o que quiser, e a opinião desse influenciador, dessa pessoa dessa rede social vai ser muito mais forte, muito mais valorizada por aquele garoto. Em detrimento ao número de seguidores. O que vai contar é a quantidade de Talvez seguidores. O que a gente percebe Ives é estudioso dessa questão da marca aí, é uma falsa notoriedade, né? A quantidade de seguidores, de curtidas, etc. Hoje tem uma perspectiva de que Que ele é uma autoridade por causa disso. Conta disso, né? E eu estava até... Pode ser o inverso, né? Ele pode estar ali fazendo um desserviço à sociedade. Exatamente, que acontece, né? O desserviço acontece, que é uma coisa que eu ia chamar a atenção quando tu falaste, Fernando, e Tiago estava ali complementando, que a gente, enquanto profissão, a gente precisa também, né, de se valorizar, de fazer parcerias para que as redes sociais, elas, né, nossos conteúdos estejam com qualidade. Então, eu e Tiago, a gente tem, principalmente Tiago, tem uma atuação com idoso. Então, a comunicação com idoso é diferente da comunicação com jovem. Então, eu tenho que conversar com outros profissionais que também tratam do idoso. E aí a gente está falando da educação física, mas muitas vezes o que acontece é da relação da gente com outras profissões, né? Então, por exemplo, a gente lida com o pessoal de fisioterapia e terapia ocupacional, né? Será que o pessoal lá, né, no CREFITO também não tem essa preocupação ética de ir nas redes sociais? Porque a gente está comunicando, a gente está dialogando com outras marcas, dialogando com outros profissionais de outras áreas. Então, assim, demonstrar também para o profissional a importância de que a gente lá na rede social também é profissional, né? A gente estava discutindo antes disso aqui que será que valia a pena, por exemplo, hoje, ter um perfil pessoal e um perfil profissional, né? Por quê? Porque a gente às vezes quer só
direcionar um esforço de conteúdo profissional naquele perfil e naquela lógica, né, pessoal, eu não quero ser, né, tocado, mas a gente está discutindo que às vezes é o inverso. A pessoa quer ser mais tocada por aquilo que eu faço no pessoal do que no profissional. Então tem muito desafio para a gente enquanto profissional, inclusive, a gente fala muito isso em sala de aula, né? Cuidado como você vai se posicionar na rede social, porque vai gerar, né, uma das coisas que a gente fala lá, vai gerar sua marca, né? E sua marca ela vai ter uma forma de ser avaliada. A população vai lhe avaliar. Vai ser julgado. Vai ser julgado, exatamente. No momento que eu abro a minha rede social, eu serei julgado. Né? E que tipo de julgamento eu quero ter? Né? Então é uma coisa que a gente precisa também pensar como desafio. E como agir diante de condutas antiéticas de outros profissionais nas redes sociais? Professores. Difícil. É difícil. Quem tem a resposta certa aí? Pronta, né? Eu acho que tem várias situações, porque o que é que pode acontecer? Às vezes a gente conversa um pouco sobre isso. Pode ser um profissional até amigo nosso. Isso. Não precisa ser aquela pessoa que a gente que a gente não curte muito. Às vezes um profissional amigo nosso que compartilha determinado conteúdo ou que posta alguma coisa e que a gente percebe uma coisa que talvez ele não tenha percebido. Ou que na hora ele foi fazendo assim, foi na onda e não percebeu. E a gente pode, né, naquela dificuldade dizer, eu acho que talvez nesse momento aqui tu não foi muito feliz, talvez isso não seja tão interessante do ponto de vista ético, por conta dessa informação. Eu acho que se a gente fosse conscientizando sobre isso já ajuda bastante. E tem outro ponto que é sempre contar com o conselho também para esse tipo de situação. Orientação, né? Exatamente. Como orientação, como a gente falou, e também contar com possíveis denúncias, né? Exato. A gente só consegue atuar na fiscalização quando a gente descobre, né, tem uma denúncia que a gente pode ir, né, e verificar realmente aquilo ali. Porque não dá para a gente pegar, né, colocar que nós temos mais de 20 mil profissionais cadastrados no CREF. Então não dá para a gente pegar 20 mil perfis e ficar olhando todos os perfis. Então é importante que tanto nossos profissionais quanto a sociedade tenham essa consciência de que o que acontece lá também precisa chegar para a gente também tomar essas atitudes como o Ives colocou, sabe? Perfeito. Vocês falaram até agora há pouco sobre essa preocupação com a imagem que é gerada na rede, porque às vezes a gente não tem noção de como essa mensagem chega na ponta, não é? Essa imagem transmitida, mostrada nas redes sociais, ela pode impactar na contratação dos serviços profissionais, professores? Demais. Eu diria que a porta de entrada muitas vezes é pela a imagem gerada, essa percepção de primeira imagem. Como você vai se desenvolver e se sustentar num determinado serviço, numa determinada empresa, o tempo vai dizer. Mas muitas vezes esse papel, essa entrada, esse cartão de visitas é a imagem, é o conteúdo gerado, invariavelmente isso abre portas como pode fechar portas. Né? A gente falava tempos atrás que a partir do momento que eu utilizo meu canal de comunicação, meu Facebook, meu Instagram, eu controlo a narrativa. E na nossa trajetória, na formação de mestrado, doutorado, o IBS está nesse processo, nós sempre somos expostos à contradição, ao diálogo, ao tensionamento do será que o que você está falando é verdade? Como é que você prova isso? Qual foi o método que você utilizou para chegar lá? Muitas pessoas se pautam, se defendem na rede social, falam o que querem, da forma que querem, da forma que entendem e limita essa contradição, esse outro ponto. E ele se posiciona dessa forma, ele acha que isso tem a ver com a pergunta anterior relacionada ao posicionamento, à influência, à responsabilidade daquilo que a gente fala. Então, hoje em dia, invariavelmente, na sociedade que nós estamos, você precisa ter muito crivo, porque na rede social você gera um personagem, uma persona ali. E aí, vamos lá, como é que é você no dia a dia? O Cacá falou, beleza, uma coisa é essa chegada. E como é que é você no dia a dia? Cumpre horário, não cumpre? É respeitoso, não é respeitoso? Quais são os seus valores? Isso vai se manifestando na tua rotina. Isso não se manifesta, às vezes, no primeiro contato. E aí, o desenvolver do cotidiano é que vai permitir saber se essa pessoa é um bom profissional, não é um bom profissional, se ele se atualiza, capacidade de trabalhar em equipe, de resolver problema. Aí são... E virou... É um cartão de visita hoje em dia. Antigamente a gente usava aquele cartãozinho, né, impresso. Hoje a rede social é esse cartão de visita, onde você vai ver o portfólio daquele profissional. Né? E se as redes sociais elas estão mais organizadas, a tendência é que
o consumidor pense ali, eita, ele é mais organizado, ele tende a ter um serviço melhor. Ao contrário de quem talvez não tenha as redes sociais tão desenvolvidas, e aí pode-se pensar o contrário. E até linkando com a pergunta anterior, quando nas redes sociais a gente vê algum profissional que tem algum tipo de parceria com alguma marca, com alguma outra marca, isso valoriza ainda mais a própria marca do profissional. Porque é isso, uma marca que de alguma forma tem uma troca de serviço, seja com uma marca de barrinha de cereal, vamos pegar um exemplo aqui qualquer. Isso agrega valor, a depender da imagem da marca daquela barrinha de cereal, agrega valor também para o profissional. Então é uma oportunidade, como um cartão de visita, mostrar como um portfólio do serviço e abrir um canal novo de serviço, com serviço de consultoria, por exemplo, né? Que é um canal que se chega e aí vai para, enfim, para outras formas de desenvolvimento dessa consultoria, mas esse cartão de visita é uma forma de você receber esse cliente novo. Então, com certeza, assim, não é a gente, uma coisa que eu gosto de dizer quando eu dou aula sobre isso é que o profissional ele não é obrigado a usar as redes sociais. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Para mim é isso. Ele não é obrigado a usar as redes sociais, mas quando bem utilizada é uma ótima ferramenta para desenvolver novos serviços, para contactar novas parcerias, novos clientes, Da marca. fortalecimento da própria marca, ganhar notoriedade no mercado. Sim, É importante falar também dos diferentes canais de comunicação e das diferentes populações que você vai acessar. Eu tenho uma intervenção junto ao público idoso. Então, determinados meios de comunicação, às vezes Instagram, determinada loja que eu utilize atinge, lá, né? não atinge. Eles se comunicam de outra forma. Você saber quem é seu público primeiro. Exato. Então, se ele às vezes é mais forte no presencial, no dia a dia, a forma de no offline. Exato. Então, especialmente isso, a geração mais jovem consome o meio digital de forma muito mais natural, absorve muito mais influência desse aspecto. Só que o 40 a mais, o 50 a mais, o 60 a mais, que é um público que a gente lida com os projetos lá, tem outros componentes, né? Outras características que quem está querendo gerar serviço, quem está querendo vender serviço, precisa estar atento, para você não ter um esforço muito grande numa determinada direção que não está atingindo o teu público. De repente até a indicação, né? Quando você presta um excelente serviço, de qualidade, né? A indicação para esse público funciona muito, né? Mais do que a rede social. com certeza. O boca a boca, né? O ambiente dos personal trainers mesmo, ali um 60 a mais, 70 a mais, provavelmente ele vai chegar em você mais por indicação do que provavelmente porque ele consumiu o seu produto na rede A social. gente fala rede social, mas a gente também tem o WhatsApp, que é Sim, claro, claro. É um canal de comunicação. Canal de Muita gente comunicação. não explora o WhatsApp, que é um grande canal de comunicação. Porque a gente tem que entender que a gente está falando de redes sociais aqui, mas a gente está falando de um ambiente virtual. Virtual, né? A gente exatamente. está falando de um WhatsApp, a gente está falando de um próprio Google YouTube. Meet, YouTube, enfim, Isso. várias possibilidades e ferramentas que o ambiente virtual nos dá. Né? Tiago falou da questão da pandemia, vivemos isso. Se o ambiente virtual aí Acelerou bastante, acelerou né? bastante. A pandemia para cá. Né? Ao mesmo tempo, um comportamento que a gente vê, que o Tiago falou a questão dos idosos que a gente trabalha, a gente vê muito da questão do público jovem, eu escuto muito os dois aí que eu brinco muito, que a gente tem um cuidado de dizer assim, vai se posicionar na rede social, para quem é o público, para quem, né, vai a mensagem, porque a pessoa vai consumir tua mensagem. Né? E a gente tem hoje talvez um tema, né, muito forte que é, às vezes a rede social ela está se comunicando só com polêmica, ou seja, o cara tem que polemizar demais Para poder gerar para gerar o conteúdo, o algoritmo, né? para gerar Até que ponto visibilidade. gera, né? Audiência. Aí a gente fala o muito foco isso com da os nossos audiência, alunos, não é do conteúdo, da Exato. audiência. Até que ponto vale ser o cara polêmico demais na rede social para ter números sem ter por exemplo, uma base teórica, um bom treino, um bom serviço. Isso. A gente tem que ter esse cuidado também. Vocês são professores todos. Como vocês orientariam quem está nos assistindo com relação a se aperfeiçoar cada vez mais? Eu acredito muito na educação. Acho que a educação ela muda, Claro. né, o mundo. E a questão de cursos profissionalizantes, enfim, o profissional da educação física ele tem que estar sempre se aprimorando, estudando, procurando cursos e o que é que vocês orientariam em todos os aspectos, né? Até na própria rede social. Existem cursos de como orientar, se a vibe daquele profissional é a plataforma digital. O que é que vocês Legal. deixariam esse como tema. dica? Que a gente cobra muito dos nossos alunos a atualização sob o ponto de vista teórico naquilo que a gente está estudando. Lá no ambiente da gestão, que ele estude isso. As hard skills, né? As hard skills. Que ele vá ali no meio ambiente do envelhecimento, que ele se aprofunde nos aspectos do treino, da fisiologia, das adaptações. Perfeito. Mas no contexto atual,
De um tempo para cá, a gente tem virado essa chave e falado o seguinte: para além disso, que isso é obrigação sua, você tem que dominar a fisiologia, dominar o treino, dominar os aspectos teóricos ali da gestão, no caso de Cacá dos meninos, mas faça um curso fora da nossa área, faça um curso numa área correlata para aprender a se posicionar. Vai ser de oratória, vai ser de comunicação, em rede, comunicação... Marketing digital. Marketing digital, Exato. ótimo. No ano passado, eu fui desafiado por uma amiga a tentar desenvolver esse trabalho de marketing, de branding, para poder navegar nesse universo. É um trabalho interessantíssimo. Exatamente. E que existem pessoas especializadas para te dar esse suporte, te dar essa orientação. Que às vezes a gente vai muito no nosso ritmo, da forma que a gente acredita ser o certo, ou muito comum, copia alguém. Ah, porque fulano faz assim, eu vou fazer assim dessa mesma forma porque está dando certo. Mas às vezes Não existe receita de bolo, né? Pronta. Às vezes vai Cada contra. profissional tem uma realidade, né, professor? E se a gente pensar no corte etário? Quando a gente fala com um garoto de 20 anos, 18, 20 anos, que é a nossa realidade na universidade, é uma conversa. Quando a gente encontra esses garotos depois que eles se formam, 5, 6 anos depois, e a gente vai ter uma conversa com ele, como é que tá isso daí? É outro tipo de conversa, com o profissional no caso. Isso. Então, oriento bastante. Domina as hard skills aí, é nossa obrigação durante a trajetória de graduação, as especializações de forma mais específica. Mas vai buscar suporte em áreas correlatas, no marketing, na comunicação, oratória, para saber se posicionar numa sociedade que hoje exige. Isso. Com o cuidado que o Ives falou mais agora há pouco. Não é obrigação você se posicionar, estar lá no digital. Mas, socialmente falando, há uma tensão para você estar lá, Pode ser um É diferencial, É né? quase uma obrigação. Obrigação, né? exato. É Se quase torna que uma uma É obrigação. obrigação, mas não se Mas não é obrigado. uma obrigação. Exato. É que nem a questão do serviço, né? A gente, assim, eu vou para um restaurante, o restaurante não tem um perfil, uma rede social, o cara acha estranho, né? Então, Uhum. nós que somos prestadores de serviço, na essência da educação física, né? Em determinados ambientes, a gente se sente pressionado até para que essa nossa marca ela evolua, né? Ganhe maturidade, notoriedade, para que a gente possa, né? De certa forma, ser consumido, porque a gente precisa ser consumido de alguma forma, né? Tiago falou da questão do idoso, que hoje ainda o boca a boca, a indicação é muito forte, porque é um tipo de público. O tipo jovem já não é assim, né? E como Ives colocou ali, a importância das soft skills, né? Que a gente busca para além do currículo da educação física é muito importante. Eu brinco com o Ives está fazendo doutorado, né? Sobre redes sociais e atletas, enfim, e que muitas vezes a gente tem até perfis profissionais de atletas que quando você olha assim, você, puxa, como é que o cara criou essa imagem tão feia, né? Ou seja, às vezes você tem que ter uma equipe de design, equipe que vai criar sua imagem com a qualidade. Não vou postar qualquer coisa, né? Então, assim, é fundamental que além da gente buscar, né? Muitas vezes a gente também não vai dar conta de tudo, né? Então, às vezes é uma questão de parceria mesmo, ser parceiro, Perfeito. né? De pessoas que trabalham com essa questão da imagem, com essa questão do... Eu sou muito chato na aula, todo mundo sabe, assim, às vezes eu falo assim, o design, a imagem, ela é a primeira coisa que tu vai ver. Então, se tu tá com um slide ruim, que tu tá com uma imagem ruim, isso já vai gerar um julgamento ali daquele teu serviço de uma forma que tu nem imagina. Então, tenha cuidado na forma como você vai divulgar. Isso. Eu vou divulgar um vídeo, muitas vezes acontece, né? O cara vai para uma rede social como o Instagram, que tem que estar com, por exemplo, celular na vertical, mas grava na horizontal. Então, são coisas assim mínimas que você não imagina, em questão de iluminação, questão de posicionamento, às vezes um microfone para você, né, gravar e ter realmente uma boa captação da imagem. Então, tudo isso é importante na hora da gente se colocar, né, enquanto competências que a gente precisa para estar na rede social. Não é, como o Ives colocou, não é obrigatório, mas tem se tornado cada vez mais o cartão de visita, né? O cartão de visita hoje, infelizmente ou felizmente, tem sido as redes sociais, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de buscar essa formação que não está no curso de graduação. E o Tiago, a gente já está na UPE há mais de 15 anos lá na formação, e a gente sabe, eu estou na disciplina de gestão e marketing. Tem esse detalhe, né? Você não aprende isso Não aprende na faculdade. A gente tem uma disciplina de gestão e marketing que não vai dar as ferramentas necessárias. A gente dá É uma formação generalista, né? A proposta é uma formação a generalista gente dá de educação física. indicações, tenta incentivar, mas o profissional tem que buscar, né? E isso é muito notório, assim. O que eu diria para um profissional recém-formado ou que tem o interesse de começar é você começar a consumir conteúdo do YouTube. Tem bons conteúdos sobre marketing digital ou até mesmo... Nossa, por exemplo. Exatamente.
Mas também cursos curtos de marketing digital, você consegue, até em alguns casos, alguns cursos gratuitos, mas ter essa ideia de contactar alguns serviços para desenvolver uma marca própria ou um planejamento de rede social, porque essas pessoas que estão mais acostumadas, ou o profissional que queira desenvolver suas habilidades, ele vai ali começar a entender qual é o posicionamento que eu tenho que colocar para o público que eu determino que eu quero atuar. A gente está falando do público idoso aqui, mas talvez o público idoso não está lá num grande número nas redes sociais. Qual o público que eu quero atingir? Qual o posicionamento que eu quero atingir? A partir disso, quais são as linhas editoriais, vamos botar nesses termos aqui, que eu quero começar a falar? Então, vou postar conteúdo, produzir conteúdo sobre a minha prática profissional, ali no dia a dia, com um aluno dando aula. Vamos imaginar um personal aqui que dá aula para determinado aluno. Acho interessante ter uma permissão do uso de imagem desses alunos, né? Então, acho que algo que antigamente não se tinha, mas acho que hoje é super importante nesse meio digital que a gente vive. Além disso, muitas pessoas nas redes sociais gostam de curtir o quê? Os bastidores, né, daquele determinada pessoa, né? Como que é que a pessoa faz? Você se expõe. Aí, o profissional ele está disposto a fazer isso? Alguns estão, outros não. Então, mostrar os bastidores, interagir cada vez mais, dá a possibilidade dos seguidores, dos clientes ali, co-criarem algum tipo de conteúdo nas redes sociais, seja abrir uma caixinha de pergunta nos stories do Instagram, ou a próxima camisa que o personal vai fazer vai ser Kiko, então joga para os clientes, para as pessoas ali definirem. Então, Provocar interação, né? tem uma série de estratégias que no meio digital você vai criando para justamente ir valorizando o seu serviço, interagindo e aí, consequentemente, ganhando seguidores e tendo mais notoriedade. E o importante é ser preocupado com a ética. Isso aí é o tijolinho que está lá na base para construir todas essas questões. Falando em ética, qual mensagem vocês deixariam para os profissionais que estão iniciando agora nas redes sociais? Falando também de ética, falando também dessa preocupação com a sociedade, que mensagem cada um de vocês, já está chegando já ao final do programa, qual é essa mensagem que vocês deixariam, principalmente para quem está entrando agora nesse universo digital? Praticamente remando contra a maré, mas estude e valorize o processo, porque não tem... o pessoal está com muita pressa. Está na graduação e já está querendo terminar com um baita no salário, com um baita numa rentabilidade, e a gente sabe que demora um tempo. Então, estude, sedimente sua base, seus alicerces, valorize o processo de aprendizado, especialmente dos conteúdos chaves ali. E valorize cada etapa ali do processo de formação, dos projetos que você se engaja na faculdade, dos estágios que você arruma, dos trabalhos que você faz em grupo, daqueles dissabores que você tem num trabalho em grupo, que você terminou fazendo sozinho, mas a lição que você vai tirar daquilo dali. Está na educação física, tem que gostar de trabalhar com gente, gostar de trabalhar com pessoas, ser respeitoso, porque isso é um diferencial, tá? Porque isso vai te dar mais longevidade no processo. Quem está em muita pressa, em algum momento pode ter um tijolinho falso ali, você pode escorregar, não dominar seu ponto de vista de conteúdo, seu ponto de vista de... Se preocupa muito com a estética, a imagem, mas eventualmente o alicerce, a base do conteúdo não foi bem feito. Então estude, valorize o processo, tenha plena clareza de onde você está pisando. Olha aí, dica de ouro, professor Tiago, fazer analogia com engenharia, construção da base, o alicerce, né? Construir cada tijolinho, é isso? Construir sua base, plantando agora para colher só lá na frente. Tem gente que já quer colher, né, sem plantar, não é, professor? O pessoal está com muita pressa, mas está com muita pressa. Professor, perfeito. Compartilhem isso aí, professor Ives. Eu diria, concordo com tudo que o Tiago trouxe, realmente muito importante. Acreditar no processo de formação continuada, realmente não parar de estudar, seja para as hard skills, como a gente já falou, seja nas soft skills, em habilidade de relacionamento, de oratória, de marketing digital. Olhando especificamente para as redes sociais, eu diria não ser a lógica do algoritmo de querer muitas visualizações e muitas curtidas a todo custo. Produza conteúdo que você acredita ser aquilo que você gostaria que alguém da sua família consumisse. Então, eu acho que isso ajuda a gente a ter uma noção. Faça conteúdo de qualidade, vá se fundamentar. Claro, traduza isso para uma lógica das redes sociais, né?
tem as estratégias de prender a atenção. Eu acho que isso não é errado. O errado é você fake news e tudo mais. Faça boas parcerias. A rede social ela proporciona você entrar em contato com pessoas que você admira na profissão, que são mais velhas na profissão. Aproveite esse espaço também para fazer essas conexões com pessoas que você admira, para realmente ir fazendo essa parceria, estabelecer contato, que antes era muito mais difícil nas redes sociais e hoje possibilita de uma maneira muito mais fácil trabalhar em conjunto. E tenha um bom planejamento, contacte outras pessoas para lhe ajudar nesse processo das redes sociais e continue firme, aos poucos as coisas vão acontecendo, mas sobretudo fazer um conteúdo de qualidade que você de fato acredita de maneira ética. Olha aí, dica de ouro, professor Ives. Foco no consumidor, né? Conexões. Exato. É isso aí. Parabéns, professor Ives. O Latinho, qual a dica que você deixa para os nossos Eu vou falar um pouco telespectadores? da questão institucional, né? Assim, entender o papel do conselho. Né? Eu acho que é fundamental o profissional da educação física entender que o conselho está ao lado do profissional e que a gente busca justamente não só, né, que a sociedade, porque a nossa preocupação também é com a sociedade, que a sociedade tenha bons profissionais, mas que a gente também entenda, né, que os profissionais da educação física precisam, né, nesse momento em que vai se expor eticamente, né, na rede social, que não, acho que é o discurso maior que a gente praticamente colocou aqui, não ser refém, né, de uma questão de algoritmo, como o Ives colocou, né, não é o vale tudo, não é porque eu estou na rede social que vale tudo, né, então ler o código de ética que já trata dessa questão do ambiente virtual. Eu, desde o início do programa, eu falei, eu acho que é uma coisa importante, muitas vezes não é só a de educação física, né, mas o código de ética das outras profissões também, muitas vezes a gente não valoriza, não lê, só quando acontece alguma coisa é que a gente vai ler. Então, assim, é interessante que a gente tenha, né, o código de ética do nosso lado. Nosso código de ética é um código de ética, né, a gente passou aqui, conversou, é um código de ética recente, 2024, né, como a gente colocou, o código de ética ele não é parado, ele tem que ter atualizações constantemente, a sociedade muda constantemente. Então, entender que nesse papel das redes sociais, mantenha-se ético, entenda que a conduta ética não é só uma questão de você enquanto profissional, mas também enquanto sociedade, porque a gente está influenciando outras pessoas que vão consumir, né, a qualidade do meu conteúdo. A questão ética não vai, né, tentar polemizar ou fazer coisas a qualquer custo. Eu acho que a gente tem que entender que a rede social, quando bem utilizada, é uma ferramenta extraordinária, né? A gente atende, né, pessoas de diversos públicos quando chegando com uma mensagem boa, mas que a ética ela é o fio condutor, né, da profissão e que a gente precisa ter sempre, né, um comportamento ético. O Ives tocou numa coisa que eu sempre falo em aula, que é o seguinte: se eu for prescrever um treino para minha mãe, né, para a pessoa que eu mais amo, como é que eu vou prescrever? Né? Então, quando eu estou ali criando conteúdo, né, criando conteúdo para alguém que a gente ama, criando conteúdo para alguém que a gente sabe que vai ser atingido, então a gente vai ter ética, a gente vai ter, né, um comportamento adequado, né, para atingir aquilo ali. Então, eu acho que a mensagem final é essa: a gente tentar, né, ter essa conduta ética em todos os momentos nossos, tanto rede social, quanto offline também, né, quanto presencial. Perfeito. Professor Cássio Bulatinho, obrigado pela tua presença aqui nesse papo maravilhoso. Professor Ives Miranda, muito obrigado pela tua presença, pela contribuição, pelo conteúdo. Professor Tiago Coelho, mais uma vez, obrigado por esse papo. Vocês que acompanharam, deixa aí seus comentários, compartilha esse conteúdo riquíssimo com todos e fica antenado aí para o próximo CrefCast. A gente volta no próximo programa. Até lá.